Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos ao nosso último vídeo sobre o renascimento cultural e científico. Falamos sobre o pensamento humanista, que é o humanismo. Falamos sobre a transformação do pensamento teocêntrico em antropocêntrico. Falamos sobre as transformações na ciência e a gente usou como exemplo a passagem do pensamento geocêntrico, que é a Terra no centro, para o pensamento heliocêntrico, que é o Sol no centro do sistema, e a Terra girando em torno do Sol. Falamos sobre novas formas de conhecimento que apareceram na medicina, na física, na filosofia. Falamos sobre a nova metodologia científica. A verdade agora tem que ser buscada pela razão e não mais apenas nos discursos religiosos e na Bíblia. Mesmo assim, o pensamento da Idade Moderna ainda é muito ligado ao cristianismo. Os pensadores, os cientistas, os filósofos não são ateus, muitos deles são cristãos, apesar de fazerem críticas à Igreja Católica, à instituição Igreja Católica, fazem críticas aos padres, mas continuam sendo cristãos. O pensamento cristão ainda é o pensamento predominante. E eu disse para vocês que uma das grandes transformações que acontece nesse período é na arte, e a arte vai representar muito bem essa nova forma de pensar, esses novos conhecimentos, essa nova ciência, né? O último vídeo eu falei sobre Leonardo da Vinci, que conciliou muito bem a arte e a ciência nas suas obras. E lá no início, lá no primeiro vídeo, para falar do que era o humanismo, eu usei como exemplo uma obra do Michelangelo para falar dessa nova concepção do ser humano como centro do universo, né? Do antropocentrismo, da valorização do ser humano, da beleza do corpo humano, de não mais ver o ser humano como um ser infinitamente inferior a Deus, mas como a criatura de Deus mais próxima ao próprio Deus, né? Valorizar o ser humano, não denegrir o ser humano. E então a gente vai falar um pouco da arte. O que muda na arte do Renascimento em relação à Idade Média? Eu diria que muda quase tudo. Mudam as regras, muda a concepção, muda praticamente a ideia do que é a arte, muda a ideia do que é belo. Eu disse para vocês, no pensamento teocêntrico, Deus é o centro, então Deus é a referência. Então o belo é o que se aproxima de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais belo. Só que ninguém nunca viu a Deus, então a beleza perfeita seria impossível de alcançar pelo ser humano. Então a arte do Renascimento é antropocêntrica. A referência de beleza é o ser humano. Opa, então o que é um ser humano bonito? O que é um corpo belo? Né? A gente viu no final do vídeo anterior, ali eu falando do Leonardo da Vinci, falei do homem vitruviano, que tinha as proporções do corpo ideal. O Renascimento vai olhar muito para essas proporções do corpo ideal. O que é um corpo belo? É um corpo que tem tais medidas, que a distância do braço para o ombro é tal, a distância de uma parte para outra é um corpo simétrico e blá blá blá. Enfim, vocês vão ver isso na arte daqui a pouco. O que a gente chama de Renascimento na arte, a gente costuma dizer que se refere aos séculos XV e XVI, mas mesmo essa datação ela é um pouco complicada. A gente estuda o Renascimento na história como parte da Idade Moderna. Só que o movimento do Renascimento nas artes, ele começa ainda na Idade Média na Itália. Aqui a gente fala dos séculos XV e XVI, mas na Itália, por exemplo, já tem quadros que a gente pode considerar, quadros e esculturas que a gente pode considerar renascentistas ainda no século XIV. 1300 e alguma coisa. Então, na verdade, é um movimento mais amplo, mais complexo, mas ele se espalha, ele se difunde por toda a Europa nos séculos XV e XVI. Então a gente tem pintores, escultores e arquitetos rompendo com a arte medieval. Então as regras da arte medieval, que vocês devem se lembrar, a gente falou bastante da arte bizantina, mas na Europa medieval também tinha regras parecidas. A arte medieval que era muito ligada a representar como o homem era pequeno diante de Deus, a divindade, a seriedade, o sagrado, tudo isso deixa de ser o foco na arte do Renascimento. A arte do Renascimento passa a buscar novas técnicas, passa a buscar originalidade, passa a buscar a perfeição do corpo humano, a beleza do corpo humano. E eles vão buscar, para isso, novas técnicas que vão ser auxiliadas pelas ciências que estão surgindo, pelos estudos de anatomia, pelos estudos sobre a luz, pelos estudos da física, e também novos estilos. A arte medieval era muito regrada, existiam regras muito fixas. Então, quando a gente estudou, por exemplo, a arte bizantina, eu comentei com vocês que a arte bizantina, por ter regras muito fixas, os artistas não eram criativos, então eles tentavam ser tecnicamente perfeitos. No Renascimento, não tem essas regras tão fixas,
Então eles tentam ser, além de tecnicamente muito bons, eles tentam ser criativos em suas obras. Só que eles não vão tirar do nada, eles vão buscar fontes de inspiração. E a fonte de inspiração dos artistas do Renascimento não é a arte medieval, porque eles acham a arte medieval feia, eles acham a arte medieval fraca, eles acham os artistas medievais ruins. Eles vão se inspirar nos artistas que eles acham bons. Quem eram os artistas bons? Os pintores, os escultores da antiguidade. Então eles vão olhar para as obras dos artistas gregos e romanos. Ainda tinha obras de artistas gregos e romanos? Sim, para todo lado. Principalmente onde? Na Itália. A Itália era o centro do Império Romano. Roma era a capital do Império Romano. Então era cheio de estátuas romanas que eram inspiradas nos artistas gregos, inclusive. Então tinha um monte de obra de artista romano na rua, nas cidades italianas. Por isso que o renascimento artístico ele começa na Itália, porque os artistas italianos andavam na rua e viam, nossa, que estátua bonita, quero fazer igual ela, quero fazer essa, quero fazer assim. Eu não quero fazer igual aquelas obras medievais que todo mundo tem a cara igual, eu quero fazer essa aqui que parece uma pessoa de verdade. Então, na Itália isso foi muito forte. E como os artistas consideravam que eles estavam fazendo a arte renascer, porque a arte tinha meio que morrido na Idade Média, segundo eles, porque os artistas medievais eram todos ruins, então a arte morreu na Idade Média. Como eles estavam fazendo a arte renascer, por isso o movimento é conhecido como Renascimento. Para vocês entenderem essa influência, olhem para essas duas imagens, essas duas estátuas. Elas são bem parecidas. São diferentes, ok? Não vou falar assim, parece a mesma estátua. Não parece a mesma estátua, mas elas são bem parecidas. Elas têm um estilo muito parecido. A do lado esquerdo é uma escultura do deus Apolo, feita na época do Império Romano. Então ali não é nenhum ser humano que está sendo representado, é um deus. Mas os deuses, a gente lembra, né, das nossas aulas de mitologia grega e romana, que os deuses tinham características humanas. Eram deuses antropomórficos, com forma humana. E do lado direito, nós temos o Davi de Michelangelo. Michelangelo, mesmo da Capela Sistina, Michelangelo é um outro dos grandes artistas do Renascimento. A gente vai falar muito dele. Essa escultura foi feita em 1504, comecinho do século XVI. Então, como eu disse, os dois são bem parecidos. O que os dois têm em comum? Corpo humano nu é uma semelhança, o corpo humano nu. E por que o corpo humano nu? Romanos valorizavam a beleza do corpo humano, assim como os gregos também valorizavam a beleza do corpo humano. Artistas do Renascimento voltam a valorizar a beleza do corpo humano. Então, corpo nu para mostrar os detalhes, para mostrar a perfeição do corpo humano. De novo, corpo humano nu não é mais vergonha. O corpo humano nu é exaltação da perfeição, exaltação da beleza humana. Diferenças entre as duas estátuas. Como é que a gente percebe um pouquinho que uma é mais antiga do que a outra? A estátua do deus Apolo, ela é bem detalhista. O corpo é bem detalhado, mas não é tão detalhado quanto o Davi do Michelangelo. A obra renascentista ela é ainda mais realista, ela é ainda mais detalhista. Se a gente olhar mais de perto, se vocês conseguirem ampliar a imagem depois, vocês vão ver as fibras musculares, vocês vão ver as veias do corpo, os detalhes, os músculos se contraindo, né? Então, é muito detalhista. As esculturas romanas e gregas eram detalhistas, mas não chegavam ao nível de detalhe do Michelangelo. Michelangelo era muito perfeccionista. E para vocês terem noção do nível técnico, uma escultura como essa, ele pegava um bloco de mármore inteiro e ia esculpindo parte por parte. Ele não ia montando pedacinhos como um quebra-cabeça. É um bloco inteiro e desse bloco sai um Davi como esse de Michelangelo. E outra coisa, né, quando a gente fala do Michelangelo, do impressionante da valorização do corpo, olhando para essas estátuas, principalmente para o Davi do Michelangelo, você olha, aparentemente tem as proporções ali, o tamanho perfeito de um corpo humano. Então você imagina que é uma estátua que tem mais ou menos o tamanho de uma pessoa, sei lá, um homem alto, por exemplo. Essa estátua aí do Davi de Michelangelo tem mais de 3 metros de altura, ela é gigantesca, essa escultura do Davi de Michelangelo. Então ele passou algum tempo esculpindo isso aí. Está hoje no museu na Europa. Aí essa foto é para vocês terem noção do tamanho, as pessoas estão fazendo a manutenção, né, a limpeza da estátua. Então ela é imensa, essa estátua. Então vamos lá. Por que Itália, né, que eu estava falando? A Itália é considerada o berço do Renascimento
porque justamente por isso, né, pela grande quantidade de monumentos, de estátuas, de prédios, de obras de arte da época do Império Romano. Então os artistas italianos, eles tinham mais facilidade para se inspirar nas obras da antiguidade porque elas estavam lá na rua, nas praças, que aliás muitas delas estão até hoje na Itália, nas ruas, nas praças, né? Se você vai à cidade de Roma, por exemplo, você andando na rua, você se depara com uma obra da época do Renascimento ou com uma obra da época do Império Romano, tá lá ainda na praça, preservado. Além disso, vocês devem se lembrar que eu comentei em outras aulas dos mercadores italianos, os mercadores de Veneza, que eles dominavam o comércio no mar Mediterrâneo junto com os árabes. Pois bem, muitas cidades italianas tinham ricos burgueses, ricos comerciantes, comerciantes muito prósperos. Então eram cidades muito ricas, cidades com muito dinheiro, porque elas dominavam esse comércio no mar Mediterrâneo, né, rivalizando com os árabes, mas dominavam ali junto com os árabes o comércio no mar Mediterrâneo. Então enriqueceram muito com o comércio. E esse grande enriquecimento das cidades italianas fez com que tivesse muito dinheiro disponível para investir em obras de arte, em construções importantes. Então, alguns governantes dessas cidades e alguns ricos burgueses dessas cidades começaram a disputar entre eles para ver quem tinha o prédio mais bonito, para ver qual cidade tinha a estátua mais bonita, as obras de arte mais bem elaboradas, os melhores artistas. Então, esses governantes e esses burgueses italianos contratavam artistas para fazerem obras de arte. Não assim, não, vou encomendar para você, vou encomendar de você uma estátua. Não, bancavam o cara, sustentavam o cara. Vem morar aqui na minha cidade, eu vou bancar a sua vida, sua casa, sua moradia, sua casa, sua moradia é a mesma coisa, né? Sua casa, sua alimentação, suas vestimentas, enfim. Te dou os materiais que você quiser e cria, faz o que você quiser. Esses caras que faziam isso, que bancavam os artistas, que sustentavam os artistas, eram chamados de mecenas. Os mecenas eram os caras que bancavam os artistas para eles produzirem, para eles criarem. Então isso incentivou muito a arte do Renascimento, porque caras como Michelangelo, como Leonardo da Vinci, como Rafael, entre outros, eram sustentados por esses caras muito ricos e tinham liberdade e podiam se dedicar exclusivamente a fazer obras de arte. Eventualmente a própria Igreja Católica, né? O Michelangelo foi contratado pela Igreja Católica para fazer obras no Vaticano, e outros artistas também foram contratados e ficaram vários anos trabalhando para a Igreja Católica. Um dos caras, ou uma das famílias mais importantes, como mecenas aí na época do Renascimento, foi a família Medici. Então Lourenço de Medici foi um dos caras mais importantes, que viveu ali no final do século XV, que está representado nessa imagem. E hoje em dia talvez ele seja mais famoso porque também é um dos personagens do jogo Assassin's Creed. Assassin's Creed 2 é um jogo que eu acho que vocês deviam jogar para estudar essa parte da matéria. No jogo, inclusive, o Leonardo da Vinci é contratado pela família Medici para ir para a cidade de Veneza, enfim. Então, toda essa questão do mecenato, né, dos mecenas que sustentam os artistas, isso aparece no jogo também. Então, esses mecenas foram muito importantes na Itália, e isso ajudou a Itália a ser pioneira nesse Renascimento e a ter os principais artistas do Renascimento eram todos italianos, graças ao mecenato. Mas também tinha artistas importantes na França, na Alemanha, que na Itália a coisa foi mais intensa, graças em grande parte a esses mecenas, que eram caras que tinham muito dinheiro e gostavam de arte. E queriam que os melhores artistas trabalhassem para eles terem as cidades mais bonitas, as casas mais bonitas e esfregar isso na cara dos inimigos. Dá pra gente falar que o renascimento artístico, ele é uma mistura de passado com inovação. Então eles têm como referência a antiguidade, o pensamento e a arte grega e romana. Então eles se inspiram na mitologia, nas formas das esculturas e da arquitetura greco-romana. Então, as artes, de um modo geral, se inspiram na mitologia e nas técnicas artísticas. Porém, eles não vão abandonar os temas contemporâneos. Os temas da arte renascentista, muitas vezes, envolvem religião. Aliás, eu diria que na maioria das vezes envolvem religião. Então, são passagens bíblicas, são santos, são coisas relacionadas à religião.
Então, o tema principal continua sendo a religião, mas o olhar sobre a religião nessa arte agora é diferente, graças ao humanismo. Os artistas do Renascimento, tem uma discussão se os artistas do Renascimento criaram a perspectiva. Perspectiva é a noção de profundidade. Você olhar para um quadro e ter a impressão de que ele tem uma profundidade, tem uma coisa atrás da outra. Tem uma discussão se eles criaram ou se eles simplesmente popularizaram, porque há pesquisadores que dizem que a perspectiva era conhecida na Idade Média, só não era usada porque os artistas da Idade Média não gostavam da perspectiva, não achavam ela útil. E eles aprimoraram também algo que veio sendo feito na Idade Média, mas ganhou força no Renascimento, que é o naturalismo. O que é o naturalismo? Representar as coisas de forma natural, representar a natureza e o ser humano em situações cotidianas, em situações naturais. Eu vou explicar isso em alguns quadros que a gente vai analisar. E para isso eles usavam os recursos das novas ciências, como o estudo da luz, o estudo da anatomia e assim por diante. O ser humano na arte renascentista, graças ao humanismo, ele é a figura principal. Então o ser humano, agora, ele assume o papel de figura mais bela e mais importante de toda a criação. Então o ser humano na arte renascentista ele tem que reproduzir força e harmonia. Ele é a criatura mais importante. Por isso, vocês vão ver os homens nos quadros do Renascimento geralmente são musculosos e com proporções perfeitas. Você não vai ver um cara torto, um cara esquisito. Ele sempre vai ser um corpo ideal, um corpo com as proporções bem definidas, bem colocadas. Então um corpo todo proporcional para representar a harmonia, para representar a perfeição do corpo humano. A arte renascentista também, por conta disso, dá para dizer que ela é um estudo do corpo. Os artistas eles não estavam apenas representando o corpo humano, mas eles estavam estudando o corpo humano. Então tinha essa relação com a ciência, com a anatomia. Então os artistas do Renascimento eles fazem os estudos, eles tentam representar se o braço está contraído, tem que representar direitinho a contração do músculo, as veias, as fibras dos músculos, né? Então a tensão do músculo, os traços fisionômicos, se a pessoa está feliz, se está triste, se está tensa, se está preocupada, tudo isso tem que aparecer. Que a gente vai ver que na arte medieval todos os personagens tinham cara de nada. Vocês já viram isso, mas a gente vai rever. Então os gestos das mãos, tudo isso, todos esses detalhes tinham que ser bem representados. Então o corpo tinha que ser representado de forma perfeita. Não era só uma representação do corpo humano, né? Uma representação assim, uma alusão. Você olha e fala, talvez é um corpo humano. Isso aí representa um corpo humano, tipo um boneco palito. Um boneco palito, você vê, representa uma pessoa, mas não é uma pessoa. Agora, os artistas do Renascimento não, eles queriam que você olhasse para o quadro e falasse, nossa, isso é uma pessoa. Relacionado a esse naturalismo da arte renascentista, os artistas gostavam de pintar cenas do cotidiano. E pela primeira vez, começaram a se pintar autorretratos. Como a gente viu no vídeo anterior, o autorretrato do Leonardo da Vinci, os pintores do Renascimento se pintavam. Na arte medieval isso era meio que ultrajante, porque a arte medieval era para representar a religião. Você vai se pintar? Quem é você? Que importância você tem para você querer fazer um retrato seu? Você tem que fazer retrato de Deus, retrato dos santos, dos anjos. Vai se pintar? Quem é você? Que importância você tem para aparecer no quadro? E outra coisa, a arte renascentista tem a ver com o humanismo, com a valorização do ser humano e algo que é o quadrinho ali do lado, o individualismo, a valorização do indivíduo. Não individualismo no sentido de eu não gostar do outro, ou eu querer prejudicar o outro, pensar só em mim, mas individualismo no sentido de valorizar a identidade individual. Na Idade Média, você faz parte da igreja, você faz parte do corpo de Cristo, você é parte de uma comunidade. No pensamento humanista, principalmente entre os artistas, mas não só, mas isso fica muito claro entre os artistas, a ideia de que eu não sou simplesmente parte de um conjunto maior, mas a ideia de que eu sou eu, de que eu tenho valor sozinho, de que eu tenho características próprias e valor próprio. Então os artistas eles pintam autorretrato para se valorizar. E eles assinam as obras. Mas não assinavam antes? Não. Na Idade Média, as obras de arte eram vistas como pertencentes à humanidade, à igreja, à comunidade. Então é até muito difícil na Idade Média identificar quem fez as esculturas, quem fez os quadros, porque eles não eram assinados. E quando eram atribuídos a alguém,
às vezes era atribuído de forma errada ou de forma simbólica. Às vezes se atribuía ao mestre tal, só que esse mestre tal tinha vários alunos, então todos os alunos dele assinavam como mestre tal, para dizer que se inspiraram nele. Então não se tinha a ideia de autoria, a ideia de propriedade intelectual, de propriedade comercial, de direitos autorais, não existia nada disso na Idade Média. No Renascimento também ainda não tem, isso tem mais a ver com a Revolução Industrial, a ideia de direitos autorais, direitos comerciais. Mas você já tem a ideia de assinar. O Michelangelo assina suas obras, Leonardo da Vinci assina suas obras, para todo mundo saber, fui eu que fiz. Eu que tive o trabalho, eu que criei, eu que usei minha técnica, então eu tenho que ser valorizado porque fui eu que fiz isso aqui. Então eu vou assinar para que todo mundo saiba que fui eu que fiz. Então isso é uma característica do Renascimento. Na Idade Média não tinha isso, até porque você querer que as pessoas te elogiassem é querer se gabar, é querer se vangloriar. E isso é pecado, isso é, né, a pessoa se achar, não, isso é errado, você tem que ser humilde. E se você é humilde, você não vai querer que os outros te elogiem pela sua obra. Basta que as pessoas admirem a obra. Ninguém precisa saber que foi você que fez. Basta que as pessoas admirem a obra, porque você é humilde, você não quer ficar sendo bajulado. Os artistas do Renascimento não pensam assim. Eles vão dizer, fui eu que fiz, eu quero ser reconhecido por isso, eu quero ser pago por isso, eu quero ser reconhecido por isso, eu quero que as pessoas me admirem porque eu fiz um trabalho muito bom. Isso é o individualismo, é uma mudança também muito forte do pensamento medieval para o pensamento do Renascimento. Vamos comparar obras, eu adoro fazer essas comparações, vamos comparar obras do Renascimento e da Idade Média. Está muito claro para vocês, por toda a explicação que eu já dei para vocês, está muito claro, e também porque está escrito na tela, que a do lado direito é medieval e a do lado esquerdo é do Renascimento. Vamos olhar primeiro para a obra medieval. Aliás, primeiro, as duas obras representam basicamente a mesma coisa. Maria, a Virgem Maria, Santa Maria, e o Menino Jesus. No quadro da esquerda tem um terceiro elemento, tem uma criança sobrando. Né? Depois eu vou explicar quem é essa criança que está sobrando. O quadro do lado esquerdo ele tem um título. Madonna del Prado, ele tem um nome, e ele tem um autor, Rafael. Rafael também é um dos pintores mais importantes do Renascimento. Do lado direito a gente identifica apenas como ícone medieval. Então é uma obra medieval. Quem é o autor? Não sei, não sabemos. Tem um título? Não. É a Virgem Maria, como tantas outras. Então a ideia de autoria, de individualidade, de especificidade, perde-se. Vamos olhar para o ícone medieval. Maria tem formas humanas perfeitas? Não. A gente entende que é uma mulher, mas não parece uma foto, não parece um retrato, não é um desenho perfeito. É só a ideia, você tem que ter a ideia de que ali tem uma mulher. Ela está com o menino Jesus no colo. O menino Jesus parece uma criança? Não. Ele parece um adulto em miniatura. Na Idade Média, as crianças nos desenhos medievais eram adultos pequenos, eram adultos encolhidos, né? Eram pessoas pequenininhas, era um adulto pequenininho. Eles não tinham a especificidade do que é a diferença do corpo adulto para o corpo infantil, que a gente vai ver que no Renascimento isso é bem representado. Outra questão, isso é muito importante, no ícone medieval, expressão facial não existe. Todos os rostos de ícones medievais não têm expressão, não expressam sentimento, porque sentimento é uma coisa humana, e o ícone medieval está representando sagrado. Então, a Santa Maria, Jesus, que é Deus feito homem, não podem transparecer emoções humanas, porque as emoções humanas são característica da imperfeição humana. Então eles não podem transmitir emoções. Qual que é o objetivo do ícone medieval? Mostrar que Maria era feliz ou triste, que Jesus era legal, que não era legal? Não. É mostrar que Maria e Jesus são sagrados. Eles são sagrados, eles não estão ali para mostrar sentimento, eles estão ali porque eles são sagrados. Você tem que, com humildade, se colocar diante deles, se ajoelhar diante deles e reconhecer que você é pecador, imperfeito e está diante de alguém sagrado que está no céu. Então não se tem a ideia de aproximar a pessoa do sagrado, porque você é pecador imperfeito, você não vai se aproximar. Você tem que se humilhar diante do sagrado para que eventualmente Deus te perdoe. E aí um dia talvez você vá para o céu. Mas
A ideia da arte medieval é mostrar como nós somos insignificantes, como nós somos distantes, diferentes do sagrado, diferentes da divindade, porque nós somos humanos, pecadores e imperfeitos. Vamos olhar para o outro quadro agora, para Madonna del Prado. Uma mulher com aspecto, assim, ela tem a aparência e roupas de uma mulher italiana do século XVI. Ele não se preocupou em fazer uma mulher do Oriente Médio da época de Jesus. É uma mulher italiana do século XVI. Uma mãe cuidando de duas crianças que estão brincando ali inocentemente. Primeiro ponto, é uma cena muito familiar, é uma cena muito cotidiana. E é uma cena que você olha e faz, a do medieval não é para causar emoção, é sagrado. A Madonna del Prado, ela tem um semblante mais leve, as crianças estão ali brincando, e é uma cena familiar, você se sente próximo. Qualquer mãe com qualquer criança poderia reproduzir essa cena. Então, mostra, valoriza a humanidade de Maria e a humanidade de Jesus. Não é o sagrado, o que está chamando atenção, é a humanidade. O terceiro elemento ali, a criança que está de joelho, é São João Batista, que era primo de Jesus. Na Bíblia parece ele é filho de Santa Isabel, que era prima de Maria. Ele é primo de Jesus e na Bíblia ele tem a função de aquele que anuncia que Jesus está chegando. João Batista e Jesus têm 6 meses de diferença de idade. Então, João Batista é um profeta que anuncia que o Salvador chegou, que o Salvador está vindo. E aí, depois da morte de João Batista, que Jesus aparece em público como Messias, como Salvador. Então, são essas crianças brincando. O ícone medieval, se vocês olharem, tem aquele símbolo que eu expliquei para vocês lá nas aulas de Império Bizantino, que é a auréola, esse semicírculo, esse semicírculo não é um círculo completo em volta da cabeça, é a auréola que representa que se trata de uma figura sagrada. E isso aqui, errei aqui. Isso é bem destacado. Na Madonna del Prado, existe uma auréola, mas é uma auréola bem fininha, bem discreta. Eu vou circular em volta aqui, vocês têm que olhar bem com detalhe para enxergar a auréola. Do Menino Jesus a auréola está um pouco mais evidente, e do João Batista está um pouquinho mais evidente. Todos eles têm, mas é bem discreta, porque o foco não é a divindade, o foco é a humanidade. Outro ponto, as crianças parecem crianças. Então o estudo de anatomia do corpo humano mostra claramente a diferença do corpo de uma criança para um corpo adulto. Crianças gordinhas e coradas é a ideia da criança saudável. A criança bela, a criança perfeita é essa criança gordinha e corada. O que é a mulher perfeita? É a mulher com essas proporções, com esse semblante, né, com essa constituição corporal. Outro detalhe da arte renascentista. No Renascimento, eles eram muito neuróticos com proporção e equilíbrio. A perfeição está na proporção. Isso vem um pouco da matemática, né, do desenvolvimento da ciência matemática. A perfeição está no equilíbrio. Equilíbrio quer dizer, você não pode ter um lado mais pesado do que o outro, você não pode ter mais elementos de um lado do que do outro. E o equilíbrio também, geralmente, para uma coisa ficar equilibrada, a parte mais pesada tem que ficar embaixo e a mais leve em cima. Porque se a mais pesada estiver em cima e a mais leve estiver embaixo, a coisa tomba, ela cai, ela vira. Aí você não tem equilíbrio. Igual, pensa numa pirâmide, a ponta fica para cima. Se você coloca a ponta da pirâmide para baixo, a pirâmide cai. Percebam, o quadro está perfeitamente cortado na linha do horizonte, dividindo claramente o quadro em 2 seções, a parte de baixo e a parte de cima. Nitidamente, a parte de baixo tem mais elementos do que a parte de cima, portanto, esse quadro está equilibrado. A parte mais pesada está embaixo, esse quadro não vai tombar. Mas não é só baixo e em cima, os 2 lados têm que estar equilibrados, um lado não pode estar mais pesado do que o outro. Então, se a gente traçar uma linha vertical no quadro, uma linha vertical no centro do quadro, a gente vai perceber que esse quadro tem mais ou menos a mesma quantidade de elementos do lado direito e do lado esquerdo. Está equilibrado. Fica mais claro esse equilíbrio se a gente observar para a nossa Madonna del Prado. Madonna quer dizer Nossa Senhora. A palavra italiana Madonna quer dizer justamente Nossa Senhora. Então essa é a Nossa Senhora do Prado. Se a gente observar para Nossa Senhora do Prado, a gente vai ver que ela forma um triângulo. A base mais pesada equilibrando o quadro com o topo mais leve.
E esse triângulo que ela forma, as crianças estão dentro desse triângulo, então elas estão ali no equilíbrio. Então percebam que a arte renascentista ela é muito precisa. Então se vocês olharem para os quadros do Renascimento, vocês vão ver que eles têm formas geométricas muito claras. E essas formas geométricas são usadas para dar equilíbrio ao quadro, para o quadro ser proporcional. Porque para o pensamento do Renascimento, a proporção e o equilíbrio são sinal de perfeição. A perfeição está na proporção e no equilíbrio. Se está desequilibrado, se está desproporcional, está imperfeito. A perfeição está no equilíbrio e na proporção. Então, o corpo humano perfeito é o corpo proporcional. Tem os lados simétricos, tem o tamanho proporcional dos braços e das pernas em relação ao tronco, e isso tudo é representado na arte. Outro quadro, a Vênus do Botticelli. Então, aqui a gente tem um exemplo de arte religiosa no Renascimento, mas o Renascimento também usa figuras da mitologia, como a deusa Vênus, que é da mitologia romana. Mesma ideia, pessoal. Corpo humano nu para valorizar a beleza do corpo humano. Se a gente dividir o quadro em duas partes, a figura mais importante está exatamente no centro, os dois lados têm mais ou menos a mesma quantidade de elementos, a linha do horizonte ao fundo divide o quadro em duas seções que se equilibram, a quantidade de elementos do lado esquerdo é mais ou menos a mesma quantidade de elementos do lado direito e vice-versa. Então a gente tem esse quadro também mostrando equilíbrio, e aí a questão das formas, a proporção do corpo humano no Renascimento. Outro quadro, esse aqui para ficar mais claro para a gente a questão da perspectiva, da profundidade. A gente tem a sensação de que as figuras na parte de baixo do quadro estão mais à frente, as figuras no centro estão mais no fundo, e que tem um corredor, tem uma sala. Esse quadro de Rafael, também o mesmo autor da Madonna del Prado, chamado Escola de Atenas, é um quadro muito famoso. É um quadro que reúne vários filósofos gregos, então de novo a referência à cultura grega da antiguidade. De novo, vamos encontrar as formas geométricas? O quadro está claramente dividido em duas seções. A parte de cima tem menos elementos que a parte de baixo, a maior parte dos elementos está embaixo para ficar equilibrado. Vamos traçar uma linha vertical, duas metades. Os dois lados têm mais ou menos a mesma quantidade de elementos para o quadro ficar proporcional. E a gente tem ali o ponto de fuga para dar a noção de profundidade, para dar a noção de que é um corredor, de que as coisas estão se afastando no quadro. E as formas humanas também procuram ser representadas da forma mais perfeita possível, com o movimento, com a contração dos músculos, as expressões faciais, tudo isso é colocado no quadro. E uma das minhas obras favoritas do período, aqui a gente está trabalhando com escultura, a Pietà de Michelangelo. Pietà não é essa obra. Pietà é um estilo de arte religiosa. Pietà são as imagens que representam Maria com Jesus morto. Então todos os quadros, todas as esculturas que representam Maria com Jesus morto são chamadas de Pietà. Então você tem então o que diferencia uma da outra é o autor. Então essa é a Pietà de Michelangelo, foi feita por Michelangelo. Essa obra, ela é uma escultura, como vocês estão vendo, de mármore. Representa Maria com o corpo de Jesus morto, né, recém-tirado da cruz em seu colo. Essa obra ela tem muitos detalhes que chamam a atenção. A questão da perfeição dos detalhes do corpo, igual a gente viu no Davi do Michelangelo, as veias. Para mim, o que é mais impressionante, o tecido, isso é mármore, isso é pedra, isso era um bloco e ele foi esculpindo e você tem a impressão de que o tecido tem movimento, de que é um tecido que se bater um vento ele vai fazer assim. Precisa de muita técnica para conseguir fazer. Então tem toda a questão da perfeição do corpo, do semblante, você consegue perceber Maria triste, mas chama a atenção que Maria não está olhando para Jesus, ela está olhando para baixo. Eu vou comentar isso daqui a pouco. Essa obra tem várias coisas, né? Tem várias anedotas a respeito dela. Uma delas é que perguntaram para Michelangelo como ele era capaz de fazer algo tão perfeito. Essa é considerada uma das obras mais perfeitas do Michelangelo. O próprio Michelangelo achava a obra mais perfeita dele. Perguntaram para Michelangelo como é que você consegue fazer isso a partir de um bloco de mármore. Tá lá o bloco de mármore, você vai quebrando e vira isso. Aí ele fala, não é difícil fazer, porque toda a obra está dentro do bloco de mármore. Eu só tiro o excesso. A obra já está lá.
Eu só tiro o que está sobrando, e aí fica a obra de arte. Segundo ponto. Dizem que quando Michelangelo terminou essa obra, ele achou ela tão perfeita, mas tão perfeita, mas tão perfeita que só faltava ela falar. E aí ele deu uma martelada na obra e falou, fala! Parecia que estava vivo quando ele terminou. De tão impressionado que ele ficou com a própria obra. Terceiro ponto interessante, esse é o mais comovente. Perguntaram para Michelangelo, Michelangelo, sua obra é quase perfeita. Ela seria perfeita se você tivesse representado Maria olhando para Jesus, porque teria um impacto muito maior. Ela olhando para o rosto do filho morto, né? O semblante dela talvez fosse mais impactante, ela olhando para o filho morto, né? A obra ficaria mais forte. Por que você fez ela olhando para baixo? E aí Michelangelo diz, como eu sou órfão, eu não sabia como era o olhar de uma mãe. Por isso eu não me arrisquei a fazer Maria olhando para Jesus, porque talvez eu não conseguisse representar direito o olhar de uma mãe. Então é um momento mais, né? Enfim, momento lágrimas nos olhos. Outro detalhe interessante que eu falei sobre as assinaturas, atrás da Pietà, se eu não me engano do lado esquerdo, mas atrás, tem lá a assinatura, o Michelangelo assinou a obra. Então tem lá, mas a assinatura não é assim, Michelangelo. Está escrito ali atrás da obra, Michelangelo me fez. Foi Michelangelo que me fez. É como se a obra estivesse dizendo, olha, foi Michelangelo que me fez, então dê os créditos a ele. Quando você estiver olhando para mim, dê os créditos para ele. Então essa é a Pietà de Michelangelo. Exemplo da arquitetura, como eu disse, a Igreja Católica também patrocinou muitos artistas, e a Basílica de São Pedro, que é a sede da Igreja Católica, onde o Papa fica e faz os seus pronunciamentos, ela é um exemplo da arquitetura do Renascimento. A gente vai falar sobre essa basílica com mais detalhes em outra aula. Mas ela é um exemplo da arquitetura, se vocês repararem, ela se inspira nos modelos da arquitetura romana. Então ela lembra um pouquinho as igrejas de estilo românico, mas ela é inspirada diretamente na arquitetura romana, não no estilo românico medieval. Então tem as cúpulas, a fachada meio em forma de fortaleza, então lembra a arquitetura do Império Romano. Ela tem ali várias estátuas em cima, essas estátuas são gigantescas para serem vistas de longe, as colunas são inspiradas na arquitetura romana, então assim, ela é toda inspirada na arquitetura da Antiguidade, e ela reúne uma série de obras de arte, desse estilo do Renascimento. E a Basílica de São Pedro, vocês estão vendo ali pelas datas, ela demorou mais de 100 anos para ficar pronta. É uma obra gigantesca, é uma obra colossal. Vários artistas diferentes trabalharam nela, entre arquitetos, pintores, escultores, enfim, muita gente trabalhou. Muitos artistas trabalharam em cima dessa basílica. E ela é também um dos grandes exemplos da arte do período do Renascimento e de como a Igreja Católica se apropriou, né? A Igreja Católica contratou muitos artistas para fazer imagens de santos, igrejas, enfim, fazer pinturas representando passagens bíblicas. Muitos artistas do Renascimento trabalharam para a Igreja. A Igreja foi uma grande mecenas do período também. Apesar de muitos artistas não serem muito cristãos, né? Dizem que o próprio Michelangelo não era muito cristão, e ele fazia umas coisas que o Papa não gostava. Por exemplo, na Capela Sistina ele pintou todo mundo nu. E aí os padres falaram, dá para pelo menos algumas partes você cobrir? Aí dele, a contragosto, foi e pintou uns paninhos em cima de alguns corpos para cobrir as partes mais, né, órgãos genitais e coisas do tipo. Mas ele queria fazer todo mundo nu. Aí falaram para ele, cara, não pega bem, porque o Papa celebra a missa aqui. Imagina o povo assistindo a missa do Papa, olha para cima, vê um homem pelado. Aí Michelangelo fala, tá bom, ele pintou uns panos e tal. Mas, enfim, os artistas do Renascimento também foram contratados pela Igreja para fazer obras. E por que dessas obras, né, da Igreja Católica, a gente vai ver numa outra aula, quando a gente fala da Reforma Protestante. Então é isso, pessoal. Falando da arte do Renascimento, a gente encerra a série de vídeos sobre esse período. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Qualquer dúvida é só me mandar e-mail, WhatsApp, me procurar. E a gente segue nos próximos vídeos falando sobre esse período que é a Idade Moderna, e a gente vai falar de outras coisas, de outras transformações desse período. Até mais!